Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer indicações para vocês sobre livros que têm como tema a viagem no tempo. Bom, gosto muito de livros de viagem no tempo, tá? Gosto muito de livros de viagem no tempo. Eu acho muito incrível se a gente pudesse viajar no tempo, seria uma coisa que com certeza eu gostaria de fazer. Então, toda vez que o livro tem esse pano de fundo, né, tem um pouquinho na história, eu já gosto bastante. E eu amo quando essa viagem no tempo tá inserida em livros de fantasia, livros de ficção científica, livros de romance. Então, eu separei essa lista com um pouco de cada coisa. Tem fantasia, tem ficção científica, tem até um romance e eu espero muito que vocês gostem. Bom, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, aproveite para se inscrever e curtir esse vídeo, mas também já vou falar uma coisa sobre mim. Toda oportunidade que eu tenho de falar sobre Octavia Butler, eu falo. Então, obviamente, o primeiro da lista é Kindred. Eu amo este livro. Já tá, assim, redundante falar para vocês o quanto eu gosto desse livro. Ele é tudo na minha vida e aqui a gente tem a viagem no tempo. É uma ficção científica e a viagem no tempo não é explicada, não da forma como talvez as pessoas quisessem. Mas o elemento principal dessa história é a viagem no tempo. Sem a viagem no tempo, nós não teríamos história. É necessário que a nossa protagonista viaje no tempo, então por isso que ele está aqui na lista. Não espere grandes explicações sobre viagem no tempo, porque o livro não se propõe a isso. Aqui é a história da Dana. A Dana tá com o marido dela ali na sala, ela sente uma tortura e viaja no tempo. E quando ela viaja no tempo, ela volta para a época da escravidão. E lá ela percebe que ela vai precisar salvar um menino que é o seu antepassado, porque senão toda a linhagem dela está em perigo. Só que esse menino é branco e muitas coisas vão acontecer com uma mulher preta, como é a Dana, viajando para uma época de escravidão. A próxima indicação é o livro do Juízo Final, da Connie Williams. Esse daqui é um livro que eu escuto muita gente que não gostou muito, que achou meio estranho. Eu ainda não terminei de ler, mas falta poucas páginas e para mim ele é um livro muito bom. Ele é um livro lento, bem detalhado, a gente perde bastante tempo com o dia a dia, mas isso para mim não é uma coisa ruim, então por isso que eu gostei. Aqui a gente está numa época que a viagem do tempo existe, é uma coisa normal, e a gente tem essa protagonista que chama Criven, que está se preparando para viajar aí para a Idade Média, né, para voltar no tempo da Idade Média. Muitas coisas podem dar errado, mas ela acredita que vai dar tudo certo, eles já fazem isso há muito tempo, ela estudou muito para estar naquela época, só que, óbvio, tudo dá errado quando ela decide viajar. Um detalhe legal e diferente desse livro é que ele se passa numa pandemia, tá? Quando a Criven viaja, acontece uma pandemia lá no século 21. E muitas coisas começam a fechar, as pessoas precisam entrar em quarentena, as pessoas não sabem de onde veio isso, como isso se espalha, o que está acontecendo, caos, desespero e as pessoas preocupadas com a vida delas. E a Crive, quando ela viaja, ela chega lá na Idade Média, ela começa a se sentir mal, começa a passar mal e ela não sabe o que ela tem. Ela se preparou tanto para essa viagem, ela tomou todas as vacinas disponíveis, mas será que ela levou o vírus que ficou aqui? De onde veio esse vírus? O quanto essa viagem no tempo afetou as doenças e as coisas que estão aí e que ainda talvez não foram descobertas. A minha outra indicação é O Último dos Magos, da Lisa Maxwell. Ele tá aqui marcadinho, ó, porque eu estou fazendo a releitura deste livro. Eu li a primeira vez, achei o livro excelente, 5 estrelas, mas eu demorei para ler o segundo, então eu decidi fazer essa releitura. Mas este livro tem viagem no tempo. A nossa protagonista viaja no tempo, ela tá se preparando para um roubo, ela tem uma missão para fazer e ela viaja no tempo atrás dessa missão. As coisas dão errado e ela se vê presa num tempo que ela não imaginou e ela precisa fazer o melhor que ela pode para voltar para a época dela. A gente tem essas pessoas que têm essa afinidade com magia, afinidades diferentes, magias diferentes. A nossa protagonista tem essa magia, essa afinidade de viajar no tempo. Mas essas pessoas, elas estão presas na cidade, elas não podem sair. Existe uma beira, que é chamada aqui, né? Uma barreira, né, em volta da cidade. E se elas passam por essa barreira, elas perdem a magia. Então, é um mundo que, ao mesmo tempo que tem magia, ainda assim ela não pode ser usada em sua totalidade. Ainda assim, eles são caçados e julgados por essa magia. E eu gosto muito de quando ela viaja no tempo e começa a descobrir de onde veio isso, por que que isso surgiu. A outra indicação é uma ficção científica que eu não tenho, eu li emprestada da minha amiga Marina, mas vou deixar a capinha aqui para vocês, de Recursão, do Blake Crouch. A gente leu, acho que pro Clubinho, ano passado, e eu já tinha lido esse autor, né, eu já tinha lido Matéria Escura, eu gostei de Matéria Escura, mas eu acho que eu gostei um pouco mais de Recursão. Foi um livro que
Eu fiquei muito louca lendo. Eu acho que o Blake tem alguns pontos, ele se perde nos finais dos livros dele, tanto em matéria escura como em recursão, mas ainda assim é um livro muito bom, que ele vai contar a história em que nessa sociedade existe uma doença da falsa memória, que as pessoas se lembram de coisas que elas nunca viveram. E é muito legal ver como a gente é o que a gente lembra, né? A gente constrói as nossas relações, a gente constrói quem a gente é, os nossos gostos. E como seria se a gente ficasse perdido sobre isso, se a gente lembrasse de coisas que nunca existiram? Será que nunca existiram mesmo? Quem sou eu? De quem são essas lembranças? Então eu gosto como ele conta essa história. Não vou entrar em detalhes de como a viagem no tempo é inserida aqui, mas é muito legal de acompanhar, é muito interessante. Mesmo ele se perdendo aí no final, igual eu falei, ainda assim é um autor que eu gosto bastante, que eu acho muito interessante os livros dele. Eu li super rápido Recursão. É um livro que você vai lendo, 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 lendo e não consegue parar. Então, por isso que ele tá aqui nessa lista também. E a minha última indicação é um romancezinho aí, muito conhecido, tenho certeza por vocês, que é Outlander, A Viajante no Tempo. Eu gosto muito desse livro, ele me intimida um pouco para continuar, porque eu acho que são mais de 8 livros e todos são calhamaços, mas esse livro é muito legal, tá? Inclusive, assistam a série da Netflix, a adaptação é maravilhosa e é bem fiel a esse primeiro livro. Aqui a gente vai ter uma protagonista que está vivendo ali na época da Segunda Guerra Mundial. Ela viaja de lua de mel com o marido dela. Nesse lugar que ela viaja tem um círculo de pedras que ela é atraída e quando ela toca nessa pedra ela viaja no tempo. Ela volta para o passado, então, em 1743, e ela precisa aprender a viver, né? Ela não sabe como voltar, ela está bem longe do Círculo das Pedras, ela não sabe como chegar lá, e ela se vê aí presa nesse lugar que ela precisa aprender os costumes e precisa entender o que aconteceu com ela. É um livro também, como eu falei para vocês sobre o livro do Juízo Final, é um livro uma história de dia a dia, é bem longa, mas é uma história de dia a dia, onde a gente vê a Claire tentando entender o que aconteceu com ela, tentando sobreviver desse passado. Lá em 1945 ela era casada e aqui ela conhece outra pessoa e ela fica dividida sobre qual é a vida dela verdadeira agora. Ela deve ficar aqui com essa pessoa que ela conheceu, ela deve voltar para o marido, para um casamento que já não estava muito bom. O que ela precisa fazer? Quem ela ama mais? Então eu gosto muito desse livro, como uma boa romântica que sou, e recomendo muito ele para vocês. Essas foram as minhas indicações de livros de ficção científica, fantasia, romance, com viagem no tempo. Espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês já leram algum deles, quais vocês me recomendam, como eu disse pra vocês. Eu gosto muito de viagem no tempo, então eu aceito aí indicações. Eu sei que tem um do Asimov, O Fim da Eternidade, que é sobre viagem no tempo também. Estou louca pra ler esse, mas eu ainda não li nada do Asimov. Se você já leu, me conte aí se é bom, se vale a pena. Obrigada por ter assistido. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e a gente se vê na semana que vem. Tchau!